Desapego. Não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma, a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isto é um desapego defensivo ou resignação neurótica, e não uma virtude genuína. Denominamos desapego defensivo o mecanismo de fuga da realidade, utilizado de forma inconsciente ou não, por pessoas que possuem um constrangimento autoimposto, proveniente do medo de amar, ou mesmo de se perder na sede de amor por objetos, pessoas ou ideias, e de serem absorvidas por enorme necessidade de dependência e submissão fora do próprio controle. Este desapego de proteção tem como base profunda um processo mental ativado tão logo o indivíduo perceba algo ou alguém que tenha grande significado para ele e que, se o perdesse, seria muito doloroso. Ele adota uma atitude de contenção dos sentimentos e se isola com indiferença e desprezo diante do seu mundo sensível. Declara-se desinteressado e frio, mantendo na postura íntima, um seguinte pensamento: eu não me importo, quer dizer, não abro as portas do meu sentimento. Aliás, a palavra importar vem do latim importare, trazer para dentro ou trazer para si. Assim, ele não sentirá frustração ou ameaça pelos seus conflitos, porquanto supõe ter atingido um real desapego, quando na verdade apenas utiliza uma desistência da expressão, do anseio, da vontade, da satisfação e da realização pessoal, ou seja, restringe e mutila a vida ativa. Por outro lado, o desapego saudável é uma vivência que leva ao crescimento íntimo e a uma expressão da consciência, enquanto a experiência defensiva conduz a um bloqueio das sensações, fazendo com que as pessoas vivam numa aparente fuga social, exibindo atos e comportamentos fictícios, envolvidas que estão por uma atmosfera de falsa renúncia e altruísmo. É considerada pelos espíritos superiores como duplo egoísmo, a atitude de certos homens que vivem na exclusão absoluta para fugir ao contato do mundo. Não podemos nos esconder atrás de valores sagrados para camuflar conflitos de caráter afetivo, sexual, profissional, cultural, religioso. Isso é escapismo. Enfim, uma deserção da participação social é, na verdade, um fenômeno retardatário do amadurecimento psicológico. Esse tipo de desapego, que parece ter como motivo um imenso desprendimento por bens materiais ou pessoas, comprova, acima de tudo, ser apenas um desejo de fuga ou um receio proveniente do egoísmo. Uma atitude autoimposta por dúvidas e desconfiança, insegurança e temor, além de nos autoagredir, nos afasta do caminho natural e nos desvia do dinamismo evolutivo da vida providencial. Não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma, a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo, uma resignação neurótica, e não uma virtude genuína. As criaturas do mundo estão cheias de fictícios desapegos, que na realidade reduzem a visão da verdadeira espiritualidade, dificultando as muitas maneiras de despertar as potencialidades da alma. Disse que o indivíduo apegado é indeciso e inerte, porque perdeu a conexão consigo mesmo. Não sabe mais o que quer para si,
não mais navega os mares, nem desbrava os continentes de seu reino interior. Desviou-se de sua rota existencial. Disse Jesus: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Quem ama sua vida, a perde, e quem odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. O entendimento das palavras do Mestre pode nos libertar do sofrimento, a quem nos arremessou o apego. O amar a vida ou odiar a vida a que Cristo se refere é exatamente o despertar, ou a conscientização de que as coisas vêm e vão na nossa existência e que é preciso adotar a prática do desapego em relação a elas. O apego é a memória da dor ou do prazer passado que carregamos para o futuro. Atrás de cada sofrimento existe o apego. Se um grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Eis a excelência da mensagem. Tudo em nossa vida terrena é transitório. Vai passar, vai mudar e ir além. Os grãos de trigo vão tomar uma nova feição, se transformarão num imenso trigal e mais adiante se converterão na prodigalidade do alimento generoso. Apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Na terra, nada se perpetua, somente a alma é imortal. A seguir, a leitura de um trecho do Evangelho para os que desejarem ouvir. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? Fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando um mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade.